Está começando o Jardim Cast. Amém! Salve, família da fé, tamo de volta, episódio 2 do Jardim Cast. Eu sei que você tava ansioso, não minta pra mim, eu também tava. Estamos de volta, episódio 2. Senhores, falamos sobre o contexto histórico no qual João produz o seu evangelho. A gente colocou isso tudo, o Vlad deu uma aula pra gente, mostrou exatamente em que período que ele escreve, fez um link delicioso entre toda a escritura e o que João faz no seu prólogo. Então, esse contexto histórico lá, né, a gente já tava... Precisa lembrar, a gente estava sofrendo uma perseguição muito brutal. A igreja já tinha se retirado ali de Jerusalém. Estávamos morrendo igual barata. Mas, curiosamente, a igreja se fortalecia. Debaixo de perseguição, debaixo de morte, a gente estava crescendo, a gente estava se fortalecendo. Qual a importância desse texto para esse movimento de fortalecimento? E aonde que está a letra de João nisso, né? O evangelho de João ajuda nisso em que sentido? Heavy. O evangelho de João ajuda isso no sentido de nos mostrar essa alta cristologia que falamos no episódio anterior. É claro que o livro da Revelação, ele mostra de uma forma muito mais clara que, apesar das perseguições, apesar do contexto de violência extrema pelo qual os nossos irmãos estavam passando, ele é muito mais forte nessa pegada, nesse propósito de mostrar, olha, há um vencedor no fim da história e é preciso que o véu seja tirado e revelado o verdadeiro, né, o plano de Deus, e quem dá as cartas a um verdadeiro Senhor que não é César. Mas o evangelho de João, ele também fortalece a igreja, pois ele mostra de uma forma muito clara quem Jesus é. E o prólogo já é o grande cartão de visitas de João e já nos mexe com o coração quando a gente vê a profundidade do que João tem a nos dizer. João, ao contrário de outros evangelistas, ele não apresenta uma genealogia com nomes, ele apresenta uma genealogia cósmica, né? E isso é belo demais, a gente tem que ler esse texto, a gente vai falar agora mais dele. É lógico. Tem um ponto que eu... Posso fazer um aporte rapidinho nessa fala óbvio que o Biel falou? Isso é muito legal também da gente pensar. Eu não sei, né, a nossa audiência, talvez você já tenha lido, alguém comentado, de que a divindade de Cristo foi algo que foi construído depois, né? Que a igreja primitiva não cria que Jesus era Deus. Isso foi algo que foi sendo matutado pelos pais da igreja ao longo... Isso é mentira. E isso é interessante a gente ver... Tem um sujeito chamado Raimaros que... Você tem herege pra tudo quanto é lado aí. Sujeito chamado Bart Ehrman hoje em dia também. Tem vários, né? Mas a tese é que a igreja primitiva... essa tese tem um fundo de verdade, no sentido de dizer que a igreja primitiva vinha do judaísmo, óbvio. Todos eram judeus, né? Claríssimo. Agora, essa galera perde a mão ao entender que eram muitos judeus e pouco cristãos. Então, a tese é de que essa ideia de que Cristo Jesus era filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, foi algo que veio depois, ao longo dos séculos. Isso é totalmente falso quando a gente pensa que o Evangelho de João, tendo sido escrito ali na década de 70, 80, estamos falando de um texto produzido 40 anos depois da ressurreição de Cristo. 30, 40 anos após a ressurreição de Cristo. Ou seja, as testemunhas oculares estavam quase todas vivas. E uma defesa enfática da divindade de Cristo Jesus, né? Então, alguém que diz isso, que a noção de que Cristo Jesus era Deus veio depois, é alguém que não leu o Evangelho de João. Legal. O que o Biel colocou pra gente, então, é que o texto de João ajuda no fortalecimento, mesmo debaixo de perseguição, é que ninguém topa morrer por uma ideia ou por uma filosofia, né? Então, assim, reforça-se a divindade de Cristo. Olha, vocês estão debaixo de perseguição, mas aceitem essa perseguição porque Ele é Deus. E a vida não acaba aqui. Ainda que vocês morram pela espada ou pelas feras, e muitos de nós morremos lá, né? Muitos dos nossos irmãos lá atrás, eu acredito que o fortalecimento estava
por conta disso aí. Mas você colocou um negócio que eu acho que vale a pena a gente entrar aqui agora. O livro, então, o Evangelho de João, ele tem uma estruturação lógica, não tem? Fala um pouquinho mais disso aí pra gente, por favor. Legal. Sim, a gente está defendendo essa tese, né, aqui, de que o Evangelho de João é um documento da antiguidade, né? É um livro escrito no espaço e no tempo, né? Ali, a gente só não falou, o único detalhe, né, que talvez no episódio anterior, é que provavelmente o João escreveu o seu Evangelho em Éfeso, né? Éfeso é onde hoje é a Turquia. Exatamente, Éfeso hoje em dia é a Turquia, né? Então, provavelmente João escreveu lá. Então, essa obra a gente espera literária... você desligar o celular. Tocou aqui o telefone. Esse documento, né, esse livro, ele tem uma estrutura muito bem construída e muito bem pensada, né? Como é que o livro está construído, né? Ele tem ali uma introdução, que é o capítulo 1. Né? Eu não vou falar do que cada um tem, só a estrutura pra gente poder trabalhar aqui. Você que tá em casa aí, vai pensando aí junto comigo, tá? Então o livro tem uma introdução, que é o capítulo 1. Depois, dos capítulos 2 a 10, é uma reunião de uma série de histórias sobre Cristo Jesus que apontam para sinais, milagres e controvérsias, né? São uma série de situações em que Jesus faz algo, Jesus diz algo e as pessoas reagem ao que Jesus fez ou falou, né? Em cada uma dessas histórias, João quer que a gente responda o seguinte: quem é Jesus? Esse Jesus aqui, né, da mulher samaritana, quem é Jesus? Quem é esse Jesus? O Jesus que conversa com Nicodemos, né? Quem é esse Jesus? Então, isso vai dos capítulos 2 a 10 e o principal desses sinais e a principal controvérsia que esse sinal vai gerar é, nos capítulos 11 e 12, a ressurreição de Lázaro, né? Culmina o ápice dessa história. Depois a gente vai ver ali o discurso final de Cristo Jesus. Aí João, é interessante, porque o Evangelho de João, ele se concentra demais no finalzinho do ministério de Jesus, né? O grosso do Evangelho de João tá ali em dias, né? Que é o discurso final, que são os capítulos 13 a 17, que se passa ali em 2-3 dias, né? Tem muita coisa ali, seguido do relato da morte e da ressurreição, capítulos 18 a 20, e um epílogo no capítulo 21. Então essa é a estrutura do livro. Ele meio que deixa isso claro, quando ele diz, olha, muitas outras coisas ele fez. A gente não caberia na Terra com a quantidade de livros se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez. Ele mesmo deixa isso claro, ele falou, o meu texto tá focado nisso aqui, tá cumprindo um propósito, né? Não tô aqui para também dizer tudo que o Senhor Jesus fez ou deixou de fazer. Legal, essa então é a estrutura, né? A estruturação lógica do livro. Vamos começar pelo começo. Se você quiser fazer uma estruturação até mais simples, que é a estrutura clássica que a gente vê no campo da teologia, o livro de João seria dividido em 2 livros. De 1 a 12, o livro dos sinais, e de 13 até o final, 13 até 20, o livro da paixão. Olha, não, peraí. É uma estrutura... Olha pra lá, porque isso dá corte, pô. Temos um corte, primeiro corte. Estruturação mais simples pra você, que como eu tem dificuldade de estruturar isso tudo. Aí vai lá, o Evangelho de João, joga duro, Heavy. Do início até o capítulo 12, você tem o livro dos sinais, e do 12, na verdade do 13, né? Até o final, o livro da paixão. E aí fica claro como que, de fato, o clímax do livro fica nessa parte final dele, que são poucos dias, é a semana da paixão, basicamente, né? E mostra como que João estava perto e como que ele quer enfatizar a paixão do nosso Salvador. Legal. Professor, no prólogo a gente tem o verbo, o logos. Tem bastante coisa aí para poder a gente... No microfone, de preferência. Podemos ler o texto? Eu acho que seria bacana. Eu posso fazer uma pontuação antes de entrar no prólogo? Você pode tudo. A gente foi falar dos sinais, e aí a gente falou no último programa sobre a diferença dos sinóticos. Cara, a gente precisa entender isso. Nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente chama de sinóticos, são evangelhos que falam dos milagres no sentido de manifestação do poder de Deus. Deus mostra em Jesus sua autoridade. Eu sou Deus, eu tenho autoridade, eu vou trazer o reino. Essa é a ênfase de Mateus, Marcos e Lucas. Quando chega em João, os milagres não são para mostrar que Jesus tem autoridade, são para mostrar a sua divindade, quem ele é. Aponta para a glória, né? A ênfase é diferente. Não, a ênfase é diferente. Um é para falar, o reino está chegando o reino de Deus. Em João não, João, olha só quem eu sou. Eu faço sinais que apontam para mim. Por isso que o Evangelho de João chama de sinais. A gente ia passar sem falar, achei que alguém ia falar, aí ninguém falou. Mas os sinais apontam para quem Jesus é. E aí essa diferença teológica dos textos fica muito clara, porque todos os milagres têm uma utilidade muito clara para mostrar quem Jesus é, e gera um questionamento e gera controvérsia. Por isso que o pessoal briga, porque todo mundo entende quem Jesus está dizendo que ele era. E não dá para ler João e achar que Jesus não disse que era Deus.
Sem dúvida. Gerson, e essa é mais uma das bobagens que a gente ouve, né? Jesus nunca disse que era Deus. Nossa, olha, isso claramente. é de uma loucura. Você fala, mas então por que a pessoa tentou matá-lo? Exato. Né? A pessoa não entende. O judeu entendeu tão claro que ficou tipo assim, que Todo isso, mundo cara? que ouviu entendeu. Menos quem lê hoje. Legal. Menos quem leu. Não teve como alguém ouvir e não ter entendido o que ele estava dizendo. Até porque ele foi objetivo e claro. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o Filho de Deus. O Filho do Homem, que é como ele se autodenomina, isso é um título messiânico. O simples eu sou. Pois é. Mas vamos pro prólogo. Vamos falar. Lê, por favor. Posso ler? Pode, deve. O texto tá aí na sua tela, acompanha com a gente, mas o Vlá vai ler pra gente. O prólogo de João vai, né? O capítulo inteiro, primeiro é o capítulo de introdução, mas eu acho que vale a pena, nesse nosso primeiro momento aqui, a gente ler até o versículo 18, tá bom? Claro, do 1 ao 18. Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos que viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Amém. Agora em grego, vai, sem pensar. Brinca no que eu falo. Gente, eu acho que o eixo para a gente poder ler bem o prólogo. Primeiro, eu gosto muito das traduções que falam a palavra. Me lembra, veio a palavra do Senhor a fulano. É uma referência ao Gênesis, porque Deus criou tudo por meio da palavra, né? Faça-se a luz. Que é exatamente NVI, aí. né? A NVI tá aqui, pô. A NVT também. A NVT, vários outros colocam isso. Eu li na Nova Almeida atualizada, Não, só para também deixar a tá nossa muito boa. audiência entender, né? Foi a que apareceu aí na sua O verbo tela. é o clássico Eu também. li na NA. Isso É clássico. A gente tem um eixo tríplice que eu acho que a gente pode generalizar para olhar bem o prólogo, é para falar da transcendência, né, da divindade de Jesus, da sua encarnação e da revelação. É o eixo que norteia, porque ele está falando da divindade para no verso 18 ele falar da revelação do Pai em Jesus. Se a gente não lê isso, a gente acha que a gente perde o fechamento do prólogo. O prólogo, ele é circular aqui, entendeu? Então, assim, eu não sei, eu acho que se a gente dividir por alguns textos fica mais útil do que bater numa pancada só, né? Mas quando ele fala que no princípio era aquele que era a palavra, aquele que é a palavra, estava com Deus, era Deus, né? A ideia é justamente para falar da divindade de Jesus, é aquele que está ao lado do Pai, no lugar da criação. Ele vai falar no sentido clássico nosso, né, que é o Deus criador, ele é o mediador da criação, né, como os reformados falam. Mas o que me chama mais a atenção é que ele fala no princípio, assim como no princípio Deus estava, né, criou o céu e a terra, lá no princípio, lá no arquê, lá no começo de todas as coisas, o Filho de Deus já estava. João já começa a dizer, na primeira linha, que Jesus é Deus. A primeira afirmação, a primeira frase é sobre Jesus. Ele estava no princípio, com todas as coisas. O que quer que exista, começou a existir, ele já estava lá. Ele era Deus. Ele já era Deus. Legal. Esses links com Gênesis é muito, muito legal, né? Porque o judeu médio deve, obviamente, teve contato com isso, né? Se identificou rápido. Sim. Que conhece o texto, então na hora que o Senhor... Literalmente, no grego, está escrito igual às traduções do grego do Antigo Testamento que o pessoal lia. Então, ele lê
Tem um nome bonito, Imediato. Septuaginta, mas o pessoal lia. Alguns liam grego, alguns liam em hebraico, talvez em aramaico, traduções aleatórias poderiam ter, mas a redação é a mesma. Ou seja, Cristo ele não só estava com o Pai, ele também é criador. Jesus Cristo também é criador, né? No momento em que o Pai estava criando tudo, ele estava criando junto. Ele é intermediário da criação. O verso 3 fala isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe ou do que foi feito teria sido feito. Literalmente, ele é aquele que é a ação. Eu estava comentando com o Vlá também em off essa definição, porque o Logos, ele não é um Logos platônico, tanto que ele está criando matéria. O Logos, a percepção platônica é oposta à matéria, é o contrário. Então, vou criar universo, vou criar matéria, vou criar o que é material. E, basicamente, você está dizendo que tudo que existe não existe por si só, não existe por força do acaso, não existe por uma pressão das circunstâncias, mas existe porque alguém declarou. E isso tem a ver com a palavra de Deus que não volta vazia, a palavra de Deus que tem eficácia, que ele cria as coisas à existência a partir do nada. Esse é o imagético que o judeu imagina. Ele falou e a palavra que gera essa ação estava com ele lá no início. Eu vou pedir para o Biel falar sobre a importância e a relevância da encarnação no plano redentivo, mas antes disso, Vlá, queria que você explicasse para o pessoal sobre o platonismo filosófico e por que é importante diferenciar o que João está fazendo aqui. Para que fique claro para o pessoal que não teve contato com corrente filosófica e coisa e tal, explica para a gente o que era essa corrente filosófica, essa corrente de pensamento, o platonismo, e por que é diferente do que o que o João está fazendo aqui no seu texto. Vamos lá, você que tá nos ouvindo aí, pega o seu café, tá? Respira fundo, presta atenção. Pedrinho, a gente escola uma água pra gente, meu querido, por gentileza. É isso, porque depois ele quer falar sobre o papel da encarnação para a redenção, que né, 50 minutos de... Amigo, aqui é igual o Vilela, são 6 horas de podcast. Então vamos lá, né? Você vai ouvir esse podcast no trânsito do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Será na Marginal Tietê? Bem, vamos lá, vamos dar um voo aqui um pouquinho mais profundo, tá? Vamos falar aqui de uma interação muito interessante entre filosofia e teologia. Vamos lá. O Evangelho de João foi escrito em grego koiné, né? Primeiro ponto. Então ele foi escrito em grego. E João, ao usar as palavras disponíveis, ele usou a palavra logos, que é uma palavra que tinha um rico contexto na língua grega, né? Essa palavra logos, ela tem um significado no grego arcaico, no grego do tempo de Sócrates, Platão, Aristóteles, assumiu um significado diferente na época do grego koiné, do grego bizantino e até do grego moderno, né? Então, isso é interessante. Apesar de João usar uma palavra que tinha um rico contexto na sua língua, o logos, ele não está propriamente se referindo à tradição filosófica grega por trás do logos, porque João é um judeu. João está se referindo ao judaísmo da sua época, não ao platonismo ou médio platonismo. Agora vamos tentar explicar isso aqui e isso vai deixar ainda mais lindo o que João está escrevendo. Vamos lá. A filosofia grega clássica, ela trabalhou o que a gente chama de hilemorfismo. O que é isso? É a distinção entre forma e matéria, né? Então a ideia, já vindo desde Heráclito, que foi um pré-socrático ali do século V a.C., que era o filósofo do devir, né, que tudo é movimento, Heráclito tinha a ideia do logos como um princípio de inteligibilidade do universo. Dizia que você nunca entra num rio com a mesma água, né? Quando você entra a segunda vez, a água já o rio é diferente, né? Então, assim, Heráclito defendia, exatamente, que esse logos era esse princípio de inteligibilidade, uma espécie de uma força impessoal, né? Um princípio metafísico que dava ordem às coisas, né? Então, quando um grego ouvia logos, se fosse um grego letrado, conhecimento, ele poderia puxar da cabeça dele essa tradição de pensamento que entendia que o logos era esse princípio de lógica, de ordem, de razão das coisas existirem, né? Mas não é exatamente a isso que João está se referindo. João está se referindo a um contexto muito mais hebraico da palavra, né, que se remete ao Bereshit bara Elohim, de Gênesis 1:1, né, que se remete muito mais à sabedoria de Provérbios 8, né, ou à própria sabedoria dos Salmos, né, como a palavra de Deus, né, que cria e faz. Só que olha que interessante, Tinho, Biel, Gerson, toda a nossa audiência. A gente não está na cabeça de João, né, a gente não sabe se João quis ser intencional em provocar
essa reação do seu público grego, né, do seu público gentio. Mas para um grego, ouvir que esse princípio de inteligibilidade se encarnou era a heresia das heresias. Por quê? Vamos explicar. No pensamento grego do rilê morfê, forma e matéria, né? Do rilemorfismo, aquilo que era do mundo das formas, das ideias, era aquilo que era puro, era aquilo que era bom, era aquilo que era perfeito. Já aquilo que era do mundo da matéria, do devir, da carne, era ruim, era mal, era inferior. Então, se algo estava no mundo das formas e das ideias, era algo bom. Se algo estava no mundo da matéria, da carne, era algo ruim. Então, um grego ouvir que o princípio de inteligibilidade se fez carne... O verbo encarnou não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para um grego. Daí o escândalo da cruz. Nem ele criando. Exatamente. Isso é contra o pensamento platônico e os desdobramentos do pensamento platônico com o cristianismo depois. Todo mundo fala que isso é absurdo. Exatamente. Então, assim, e isso é legal a gente pontuar, né? Porque, só para deixar talvez mais didático, o logos da filosofia grega era uma força impessoal que estava habitando o mundo das ideias. O logos de João é um ser pessoal que se faz carne, né? E o logos da filosofia grega, ele não era exatamente divino, né? Não tinha essa noção de ser uma divindade. Não era bem isso a ideia, era um princípio. O logos de João é um ser pessoal, divino, que se faz carne e habita entre nós, né? Então é lindo assim. De novo, né? Eu entendo particularmente que João está aqui fazendo referência à filosofia hebraica, né? Ao contexto judaico do qual ele vem. Você acha que não tem nenhuma ligação? Ele não quis fazer essa provocação? Olha, eu não acho que João aqui em João 1:1 seja Paulo em Atenas. Pois é, concorda, professor? Isso aqui a gente tem visões talvez um pouquinho diferentes, né? A gente sabe que Paulo em Atenas, ele está explicitamente dialogando com os estoicos, explicitamente dialogando com epicureus. Tanto que ele cita, né, filósofos, poetas, estoicos e também epicureus para fazer o seu argumento. Eu, particularmente, Vladimir, não entendo que João esteja explicitamente querendo se referir ao logos de Heráclito para causar uma referência à filosofia hebraica. Exatamente. Eu acho que João está sendo aqui hebraico. Ele está sendo judeu como ele era, está fazendo referência. Agora, é claro que esse conhecimento, ao ganhar o mundo greco-romano, ele causou necessariamente essa questão do grego falar, peraí, que história é essa? Encarnação? Como assim? Né? Então, a minha linha vai um pouquinho mais por aqui. Professor, você acha que João tentou fazer quis fazer, ele estava se referindo à filosofia hebraica ou ele tentou... Não, eu não digo na questão do conceito, né? Quando a gente vai se debruçar sobre o mundo do pensamento, a gente sabe que, evidentemente, o pensamento joanino é totalmente... A base de pensamento e a origem do pensamento dele é totalmente judaica. Mas ele está ressignificando tanto o judaísmo quanto... O linguajar dele ressignifica todo mundo, seja o grego, seja o judeu. O judeu também acha um absurdo... Interessante. Deus se fazer carne, ponto. É tanto ofensivo para ele. A gente vai falar de encarnação, a gente pode falar também das encarnações gregas. Mas, pro grego também, ouvir logos chama a atenção do cara. Quer dizer, é uma fala que ofende a todo mundo, né? Ofende a gregos e judeus. Seria uma ponte, né? É uma ponte, mas não no sentido, obviamente, no sentido de Paulo. Mas ele bota... Isso aqui é provocativo, porque ele usa o logos tem vários significados na literatura grega, né? Quando você fala da filosofia de uma pessoa, como grupo de escrito ou de pensamento, é o logoi do cara. Ou quando alguém fala alguma coisa, nos debates platônicos, nos debates, o termo usado para falar do argumento do outro é logos. Ele tá falando basicamente, ele puxa essa parada pro cara olhar, mas se ele olhar, continuar a ler, tudo que ele tá falando é o contrário do que poderia invocar na mente de um cara com a mentalidade grega, platônica ou tradicional da filosofia. Ele vai mexer com tudo. Mas ele não tá querendo dizer que é o logos estoico. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Não é nesse sentido que eu tô dizendo que ele puxa. Mas pra mim a escolha é provocativa. Tem uma coisa aqui. Porque ele tá escrevendo no ambiente grego. Provoca. E o cara fica... O que é isso, cara? Todo mundo é tipo pra captar a atenção, né? Tipo, o cara, peraí, como assim? Logos? Considerações, Jeff? Não, e por que isso é tão absurdo, né? E a gente entra no maravilhoso
mistério da encarnação. Por que que isso é tão explodidor de cabeças, né? Tanto dos filósofos quanto dos judeus? Por causa da encarnação. Um judeu lê que o verbo se tabernaculou e aí ter na sua mente toda a narrativa do Êxodo e Deus no tabernáculo, agora se tabernaculando em Cristo, de forma plena e definitiva, né? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E para aquele que não tinha nenhum contato com a história dos hebreus, com a escritura dos hebreus, ouvir que o Logos não é uma força, não é um conceito, não é um princípio ordenador por trás das coisas, mas é um ser que escolheu assumir a forma humana. Isso é completamente escandaloso. Explodidor de cabeça. Eu adorei esse verbo. Né? Mind blower. Exatamente. E por que isso, né? A sua provocação anterior. Por quê? Paulo nos ajuda a responder o porquê. Né? Lá em Romanos, capítulo 5, o texto vai aparecer. Tá aí já. Romanos 5, verso 12, Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, o pecado entrou no mundo por um só homem. Gênesis 3. E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E aí no verso de número 15, Paulo continua: se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, por que a encarnação? A grande pergunta, né? Por que Deus se fez carne? Porque quem violou... E aí eu vou falar uma coisa aqui que a gente poderia abrir muitos parênteses e talvez seja interessante em algum outro contexto a gente trazer. Quem viola o pacto de obras que foi estabelecido no jardim é um homem. Então, é necessário que este pacto de obras seja cumprido por um homem. Por isso que nós dizemos de todo o nosso coração, e louvado seja o nosso Senhor por isso, que nós somos salvos pela obediência ativa e passiva de Cristo Jesus. Ativa porque Ele cumpre o pacto de obras em nosso lugar, e passiva porque Ele recebe em nosso lugar a consequência pela violação do pacto que foi feito anteriormente. Então, como quem violou um pacto foi um homem, Deus é tão gracioso que Ele se faz homem e vem a nós. E isso é maravilhoso demais. A gente vai ter a eternidade para louvar o nome dele por isso, mas isso é grandioso demais. E o lindo, o verdadeiramente belo, já vou terminar essa fala, eu gosto muito de ministrar o louvor na igreja. A vocação pastoral veio num contexto de serviço na música da igreja. E todas as vezes que eu até hoje ainda tenho oportunidade, um pouquinho afastado do louvor, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrar o louvor, algo que eu me sinto profundamente honrado em fazer, eu gosto de me preparar para isso. Eu acho que todo mundo que serve na música deveria também se preparar para isso. Eu gosto de ver as canções, pensar nas letras e preparar o meu coração para isso. E algo que sempre mexe no meu coração é conectar o que Paulo tantas vezes faz, como por exemplo Colossenses 2, conectar essa figura do Deus Criador com o Deus Redentor. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que sabe todas as estrelas do universo pelo nome, é o Deus que olhou para mim, que olhou para você, que olhou para você. Na nossa condição. Na nossa condição. E escolheu se fazer carne. E nos amou até o fim e continua a cuidar de nós. E é para esse Senhor que eu tô cantando. Aleluia. E isso nossa, isso é maravilhoso demais. Pois é, do ponto de vista então Amém, Heavy. Nossa. Do ponto de vista da encarnação, então o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o verbo vivo e eterno de Deus ter se encarnado é cumprimento de Gênesis 3. Não é só relevante, mas fundamental para o plano de redenção, né, Vlá? Sem dúvida, porque isso entra, né, no que a gente chama, né, na teologia da substituição, né, ou do sacrifício vicário de Cristo, né, que é a ideia de que aqui a gente
né, é sempre bom a gente dar um passinho atrás e lembrar que nem todo mundo que está nos ouvindo está tão familiarizado assim, né, com o nosso linguajar da igreja. Pois é, com o presbiterianês, né? Pois é, e é bacana a gente falar isso, né, que quando a gente diz que Jesus Cristo, quando Jesus, o Cristo, morreu, né, se fez carne e morreu por nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade, né? E eu acho que aqui é importante, né? A gente não tem como falar de fé cristã sem falar da Trindade. A nossa compreensão de Deus é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3 em 1, né? Triuno. Exatamente, é um Deus triuno e é um Deus pessoal, né? Ele não é uma força impessoal. Então, o que a gente está dizendo aqui, o que João está nos revelando logo no primeiro capítulo, é que a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Deus, né, se esvaziou, se fez carne, assumiu a forma humana, né, e morreu por nós, né? E viralizou recentemente um podcast de uma pessoa falando algumas bobagens, né? E dizendo basicamente... Não diga. Como falando sempre, bobagem, né, podcast? que é esse que dá corte, né? Esse que dá audiência, dizendo assim, Tirando poxa, mas... esse podcast. Tirando esse não aqui, tem né? nenhuma bobagem. Poxa, a gente já nasce com uma dívida, né? Já nasce com peso, né? E ele falando, eu não pedi para Jesus pagar a minha dívida, né? Isso é uma grande bobagem, porque o que a gente está dizendo aqui é que com a queda, né? Com o pecado, nós que somos criaturas, nos rebelamos contra o nosso Criador e assumimos uma dívida que é impagável, né? A gente assumiu uma dívida de ter se rebelado contra um Deus perfeitamente justo e santo, eternamente justo e santo. Então, nós não temos como pagar essa dívida, nós, seres humanos. Então, o próprio Deus se faz carne e paga essa dívida em nosso lugar, né? Adão era aquele que no Jardim do Éden, no pacto de obras, tinha a condição de cumprir o pacto. E ele não cumpre, ele peca, né? Então, é preciso que um novo Adão surja para cumprir o pacto que o primeiro Adão não cumpriu. E é isso que o nosso reverendo Gabriel leu em Romanos, né? Jesus Cristo é esse novo Adão. E a obediência, por isso que nós cremos, por isso que a gente ora em nome de Jesus. Olá, só isso, né? aí. Porque a gente crê que nós somos reconciliados com Deus por meio do trabalho Jesus, de Cristo na cruz, né? e no túmulo vazio. Quando a gente ora, eu gosto muito dessa imagem, quando a gente ora, é como se Deus olhasse Cristo. Nós estamos escondidos dentro de Cristo. Que lindo. Né? E é por isso que a gente ora. A gente ora, né? A nossa vida Sim, está é que eu acho legal como a gente aprende isso, né? A orar em nome de Jesus. Eu tento explicar isso para meus filhos. Por que a gente, no final, tem que falar em nome de Jesus? Porque Deus ouve as nossas orações, porque, mesma coisa, no juízo final, né? No julgamento do trono branco, nós vamos estar protegidos, porque diante de Deus, Deus vai olhar a Cristo. O que ele vê quando ele olha pra gente é o trabalho de Cristo na cruz. Exatamente. Por isso que a gente fala que é nele que nós nos movemos e existimos, né? E por isso que a gente diz que por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, esse logos, né? Essa palavra, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eternamente, é que se faz carne, habita entre nós e não só isso, morre em nosso lugar para pagar a dívida de que nenhum de nós poderia pagar. E isso é muito legal, Tim, porque, veja, eu acho que isso é legal para nossa audiência também pensar. Se nós formos sinceros conosco, né? Se você for sincero mesmo, né? Consigo mesmo, se você se examinar com calma, você sabe que você se rebela contra Deus todos os dias. Não é que Adão fez uma parada lá atrás e hoje eu tô pagando pato porque Adão fez isso. Não é isso. Isso é infantil. Isso é infantil. Se você olha para si, você sabe, cara, que você não cumpre o que Deus quer que você cumpra. Independente se você sabe muito bem as escrituras ou não, porque isso está dentro da gente. Sim. Deus escreveu isso ali nos nossos corações. A gente sabe, a gente olha. Em pecados, exatamente. Nós fomos concebidos em pecado desde o primeiro momento. Nós Todo temos a livre mundo sabe. agência, né? Essa livre agência, essa coisa de você poder tomar suas decisões, e o Senhor nos criou dessa forma. Ele não queria que a gente fosse uma pedra, que a gente tem vontade própria. E essa livre agência, ou seja, o meu coração, se eu for seguir o meu coração me afasta do Senhor. Um bebezinho tem consciência quando ele está errado. Todos nós temos. Né? É claro que a nossa consciência pode estar mais ou menos cauterizada pelo pecado. Mas todos nós temos. Então a ideia é que quando a gente fala do evangelho, quando João está nos ensinando isso aqui, a ideia é simples, é essa. Nós pecamos contra Deus, nós temos uma dívida impagável contra Deus e o próprio Deus paga essa dívida em nosso lugar. É isso que é a encarnação. Ou seja, a encarnação
do carpinteiro, do Tecton de Nazaré, Yeshua, a encarnação dele é o cumprimento de Gênesis 3. Sem dúvida nenhuma. Heavy, o senhor tem algo a acrescentar importantíssimo, tá? Eu acho que é importante a gente falar, já que a gente está falando sobre encarnação, e talvez, e aí eu vou pedir a ajuda do nosso professor aqui de grego também, e óbvio a contribuição do nosso presbítero Vlach, da gente explicar, talvez você já tenha se perguntado qual é o problema de compreensão dos testemunhas de Jeová. Eles fazem uma leitura muito errada do início do evangelho, entre tantas outras coisas. Entre tantas... Mas, qual é o ponto aqui? Tá? Logo no início, eu abri aqui a tradução Novo Mundo, né, dos Testemunhos de Jeová. Na tradução deles está escrito o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E qual é, além de outras coisas, o problema aqui é que no grego, e aí por isso que eu chamei aqui o nosso querido Gersinho, a gente tem que chamar os Power Rangers, né? Então a gente chama aqui. E aí, Gersinho e Vlá, fiquem à vontade. Eles entendem que pelo fato de não ter um artigo definido antes da palavra Deus, eles entendem que deveria ser um Deus. Entre tantos outros problemas, e a gente pode, claro, explicar bem mais aqui, me chama a atenção, e eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta no Testemunho de Jeová e não tive nenhuma resposta. É que aqui eles falam, bom, não tem artigo, então deveria ser um artigo indefinido, que é o que eles fazem. Era um Deus, ao invés de ser era Deus. Mas, se eu não me engano, no verso de número 49 do primeiro capítulo, há uma confissão em que, se eu não me engano, é André que diz, Jesus é o rei de Israel. E na tradução deles está o artigo definido. Pergunta se no texto grego tem um artigo definido. Também não tem. Então, é uma questão de conveniência, né? Para sustentar um argumento teológico errado, sem base bíblica, convém aqui, né, usar o argumento. Assim, não precisa nem dizer nada, que é uma visão muito errada, mas eles constroem um castelo que não tem fundamento, porque não há base bíblica, há um torcer do texto para encaixar na visão teológica. Na visão teológica deles. Vocês fiquem à vontade aí. E aqui não tem nenhum desrespeito, assim, a gente só não concorda com a visão de vocês. Exato. Se você que está assistindo a gente, você é testemunha de Jeová, nós amamos você, só que a gente não concorda com a sua visão teológica. É simples assim. Não, é interessante. Quando a gente fala do artigo, o pessoal pode achar que é uma grande viagem. Primeiro, vamos partir do ponto que o artigo seria de extrema relevância nesse caso. Vamos supor que essa regra, toda vez que não aparece... Vamos supor dessa premissa, porque se a gente parte de uma premissa errada, a gente já mostra que eles estão errados ali. Então, não precisa de um artigo para você... porque no grego o pessoal diz assim, gente, se tem um artigo, é um artigo definido. Mas se não tem, é um artigo indefinido. Como funciona em português. Controverso. Mas vamos fingir que essa regra é 100% aplicável em todos os casos, que não é o caso. Mesmo que fosse, é um salto lógico muito grande você fazer uma teologia embasar essa conclusão em uma omissão de artigo. Numa omissão de artigo num verso aleatório. Quando eu digo que é aleatório, é porque aqui no próprio prólogo você tem todo o destrinchar, porque a ideia é dizer que esse Logos não é Deus. Ele é um Deus, ele é divino. Os testemunhos ainda colocam Jesus num patamar, mas ele foi criado. Existe essa ideia ali. O que é um salto muito lógico. Um salto lógico muito grande, levando em conta que o texto não está nem muito preocupado. E eu botei isso na minha observação sobre esse texto, é que esse texto não está fazendo grandes afirmações de natureza. Você vai construir a sua teologia sobre o ser de Jesus, o que Jesus é, quem ele é, a partir do evangelho inteiro. O objetivo do evangelho é dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, ele e o Pai Deus. São um. Mas aí você vai fundamentar a sua ideia numa única ausência de artigo, num verso que é poesia, é uma prosa poética. Forçou, né? É um pouco forçado, é um pouco longe demais, sendo que o objetivo do livro inteiro é falar que Jesus é Deus, ele e o Pai são um, tudo mais. Então, assim,
Aí eu não entrei na parte da gramática, porque a parte da gramática é super controversa. A galera fala, cara, não faz muito sentido você usar essa regra taxativa, sendo que, como o Biel já mostrou, ao resto do texto inteiro, você não tem essa coerência sendo mantida. E inclusive, tornaria vários textos totalmente ininteligíveis. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Legal. Pra gente fechar o episódio de hoje, eu tenho uma pergunta que eu quero que os três respondam. Por favor. Tudo bem, assumimos a verdade da divindade de Cristo. Jesus Cristo é Deus. Como que essa verdade transforma a minha, a sua e a sua vida? Daqui pra cá, já assim. Como que a verdade da divindade de Cristo transforma vidas? Cara, a gente vai voltar no prólogo depois, não vai voltar? A gente vai. Então tudo bem. Então vamos manter só na ideia de preexistência e divindade de Deus, porque tem outras coisas que são muito significantes para nossa vida. A gente anda conversando muito sobre isso, sobre o significado de você ter um referencial absoluto, né? E o grande dilema moderno nosso é buscar significado para a nossa existência, atribuir significado para uma existência vazia. E como a gente andou falando aqui, Cristo, ele estava com Deus desde o início. Ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é autoridade, ele é preexistente, ele é divino, ele é transcendente. A gente tem acesso àquele que é o Criador do universo, não só acesso, na verdade, ele que veio em nosso encontro. O que é relevante para mim e para você é que nós temos contato com Deus em Jesus Cristo. E essa é a relevância para o nosso coração. A gente quer ganhar o contato, o benefício de Deus, a boa vontade de Deus, a gente busca significado em qualquer coisa, em qualquer religião, em qualquer forma de espiritualidade, sendo que Deus já veio ao nosso alcance. E o que a gente precisa fazer é recebê-lo, porque aqueles que o receberam foram tornados filhos de Deus. Biel, como que a verdade da divindade de Cristo transforma a minha e a sua vida? Transforma a nossa vida porque a gente tem os nossos olhos abertos para o motivo para o qual fomos criados. Nenhum de nós aqui foi criado para ganhar dinheiro por si só. Nenhum de nós foi criado para regimentar seguidores por si só. Nenhum de nós foi criado para ter um casamento feliz por si só ou muitos títulos. Só falei coisas aqui bacanas, importantes, mas você não foi criado para isso. Cada um de nós foi criado para gozar da beleza de Deus. E uma vez tendo os nossos olhos abertos para a beleza desse Deus, servi-lo e ter a nossa vida como um grande display da sua beleza, da sua justiça, da sua santidade. E a verdade de que Jesus é Deus, ela abre os nossos olhos para isso. E aí a gente vai para esse lugar de filho que eu gosto tanto de pensar. Que a gente olha para isso tudo, tem os nossos olhos abertos para essa verdade de que Ele é Deus. E além de tudo, o mais, a gente tem um cafezinho fresco pra gente. Mesa posta. Mesa posta. Isso aí é bom demais. Lindo. Vlá, como que a verdade da divindade de Cristo Jesus transforma a minha e a sua vida? Cara, eu tinha cerca de 21 anos ou 20 anos, uma noite em que eu acordei em pânico quando eu tive a consciência que um dia meus pais iam morrer. Não sei, acho que eu nunca tinha tido esse insight antes. E eu acordei em pânico de madrugada, pensando, cara, vai chegar um dia que ou eu vou morrer antes, ou os meus pais se vão. E aquilo me fez entrar em crise, assim. Eu fiquei não consegui voltar a dormir, eu fiquei acordado, assim, virando a cabeça. E, enfim, eu já tinha tido esse pensamento próprio, né? Tipo assim, cara, e se eu fechar o olho aqui e não acordar mais amanhã, né? Deu um mal súbito, sei lá, ser atropelado, né? Será que vai acabar a minha existência? Será que é só isso aqui? Né? Será que a vida se resume a isso? Não tem nada depois, não tem... E assim, diante disso, crer, né? Saber que a ressurreição é um fato. Como é que eu construo na minha cabeça o meu raciocínio, né? Eu parto da ressurreição. A ressurreição é um fato. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Então, por isso, eu tenho uma base. Claro, a crença vem pelo coração, vem pelo Espírito Santo, mas racionalmente eu consigo crer que tudo que Jesus disse era verdade.
E a partir do momento que eu creio que tudo que Jesus Cristo disse era verdade, isso me dá contexto, isso me dá propósito, isso me dá esperança. Porque a partir de saber que tudo que Cristo Jesus disse e está registrado, por exemplo, por João, é verdade, eu entendo que existe uma grande narrativa da qual eu faço parte. De criação, queda, redenção, consumação. Kevin Van Hooser, que é um teólogo que eu acho maravilhoso, tem uma expressão que é o drama da doutrina, né? No sentido de que a vida é um grande teatro, o teatro da glória de Deus, como João Calvino dizia, né? Onde eu estou no palco atuando para um único plateia, que é Cristo Jesus, né? E o evangelho é o roteiro das nossas vidas, né? Então, assim, quando eu creio que tudo que Jesus disse é verdade, ele é o Cristo, ele é Deus, ele é o Filho encarnado que morreu por mim, para que eu pudesse ter de novo reconciliação e acesso ao Pai, isso me dá esse contexto, isso me dá um propósito, a minha vida tem um sentido. Eu estou aqui por um motivo, eu não sou poeira cósmica, eu não sou um acidente, eu não sou mais um entre 8 bilhões de pessoas que hoje está aqui, amanhã não está, e ninguém mais vai lembrar de mim. E me dá esperança, né? Me dá esperança de saber que a vida não é só isso aqui. Né, me dá a esperança de saber que eu vou fechar os meus olhos um momento e eu vou abrir na glória diante do meu Senhor. Amém. Ver que a busca por contexto, sentido e propósito é algo que parece que é da nossa geração, né? Parece que a nossa geração está desesperada por contexto, propósito, sentido, mas é algo que desde Gênesis já se busca. Desde Gênesis 3 a gente busca contexto, propósito, sentido. E se você que está assistindo a gente aí busca contexto, propósito, sentido, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá lá na cruz, tá no túmulo vazio, tá numa pessoa. A nossa fé é uma pessoa. Senhores, senhoras, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Encerramos esse episódio. Não se esqueça de clicar nesses botõezinhos aqui embaixo. Curta o episódio, ativa aí o sininho, coloca aí o coraçãozinho, manda esse conteúdo para quem você acha que ele vai ajudar, que ele vai ser útil. Isso é importante pra gente. Se inscreva no canal aqui da igreja. Isso é muito legal, vai demorar menos de 1 segundo pra você fazer isso e ajuda a gente. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Beijo.